que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar? Vocabulário, área da saúde. Está com o sinal de saúde propriamente dito, né? Você vai fazer o dedo do meio aqui, ó. Abaixando o dedo do meio, né? O dedo médio. E colocando de um lado do outro do peito. Aqui, esse é o sinal de saúde. Geralmente, o pediatra faz aqui, ó, colocando, ó, para ver aqui como é que tá a respiração, como é que tá o pulmão. Então, ele coloca aquele aparelhinho no ouvido e coloca a outra ponta aqui para sentir, tá? Para sentir aqui, para conseguir ouvir o pulmão, a respiração, né? Para ver se tá tudo bem. Então, recapitulando, o sinal de saúde, dedo do meio, aqui, esse é o movimento, tá? De um lado para o outro, um lado do pulmão, o outro lado do pulmão. Médico, é esse aqui. Esse é o sinal de médico. Esse sinal aqui faz referência como se fosse aqui, fosse uma perninha. Imagina aqui, ó, aqui tem um bonequinho. Aí aqui o bonequinho tá sentado. Uma perninha para frente, aqui, ó, um martelinho dando uma marteladinha no joelho. Então, esse é o sinal de médico. Aproveitando a deixa, o sinal de pediatra, como eu acabei de falar. O sinal de pediatra, o raciocínio é o mesmo, a lógica é a mesma. Esse é o sinal de médico, certo? No sinal de pediatra, você vai fazer o mesmo movimento aqui, porém, em vez de ser o martelinho assim, você vai fazer com a letra P de pediatra. Então, esse é o sinal de pediatra. Ok? E também um outro que também segue a mesma lógica é o sinal de veterinário. Segue a mesma lógica. É um médico que começa com V. Médico, entre aspas, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas enfim, né? Também cuida, enfim. Veterinário, você vai seguir a mesma lógica, só que com a letra V. Então, esse é o sinal de veterinário. Segue o mesmo raciocínio. Vocês conseguem compreender como que uma coisa está conectada à outra? Estão conseguindo compreender isso? E isso nos ajuda muito a aprender Libras. Porque uma coisa vai se conectando à outra. É por isso que você vai adquirindo uma independência mais fácil, mais rápido. Você começa a conseguir ter os seus próprios raciocínios sem que alguém consiga te explicar. Então, é só você seguir a lógica. Ué, se médico é assim, se eu fizer com a letra V, veterinário. Claro, faz sentido, né? O próximo sinal da área da saúde é o sinal de enfermeira. Outra coisa importante, gente, não me canso de falar isso para vocês. Na Libras, eu falei sobre isso hoje nos stories no Instagram. Na Libras, a Libras em si não é formada por palavras, e sim por sinais. E esses sinais não devem ser necessariamente atribuídos um sinal a uma palavra. Sim, um sinal a um significado, a um símbolo linguístico. Então, o que eu quero dizer com isso? O próximo sinal que eu vou ensinar para vocês é o sinal de enfermeiro. Inclusive, tem variação, tá? Esse aqui, ele faz referência ao chapéuzinho, que hoje em dia a gente também nem usa mais, mas para vocês verem como que essas historinhas são importantes, né? Como que elas não são importantes apenas para a gente lembrar do sinal, mas também para a gente entender a história de fato, né? Então, faz referência aqui ao chapéuzinho da enfermeira, ó. Esse é o movimento. E tem variação, como eu falei, já vi também gente fazendo o sinal de enfermeira aqui, ó. Esse aqui, dependendo, também pode ser o sinal de hospital. Eu já vi em Brasília utilizando esse sinal aqui para enfermeiro, tá? Enfermeiro, enfermeira. Mas aqui no Rio, por exemplo, a gente usa esse sinal aqui, na verdade, para hospital. Então, esse sinal aqui, ele faz referência também àquele chapéuzinho, mas o símbolo da cruz, né? Você faz um pé e um deitado. Então, hospital. Já vi também gente fazendo aqui no braço, tá? Hospital também, tá? Mas o que eu ia dizer para vocês sobre o sinal de enfermeiro é que o enfermeiro, ele serve também para enfermagem. O sinal de médico serve também para medicina. Entende por que você não deve focar
na palavra, mas sim no entendimento. Na terapia, você vai segurar o braço aqui e você vai rodar o punho. Ó, sem o braço para vocês verem, tá? O movimento é esse. O movimento é esse, ok? Só que aí você vai colocar o braço na frente, porque né, esse é o trabalho ali do fisioterapeuta. Mesma coisa, fisioterapia, fisioterapeuta é o mesmo sinal, tá? Então, rodando aqui o punho, tá bem? Porque faz parte dos movimentos. Ah, mas a fisioterapia não é no punho, é, sei lá, na perna. Ok, não tem problema. Se for algum local que você consiga fazer, vamos supor, se for aqui mais na parte. Porque se for na perna, gente, você não vai pegar a sua perna para fazer um movimento ali, entende? Então, a gente acaba utilizando esse mesmo sinal aqui para fisioterapia no geral, ok? Tem algumas possibilidades também. As duas que eu mais vejo as pessoas utilizando é assim, ó, essa configuração de mão como se fosse a letra X e de um lado aqui para o outro, ó, na frente dos dentes. E você faz assim com a boca mesmo, tá? Dentista. Ou movimento, aqui ó, letra A, rodando como se fosse um movimento daquela maquininha de obturação, eu acho, que faz esse movimento, faz esse barulho também. Você também tem que fazer expressão facial. Lembrem que na Libras é muito importante utilizar expressão facial, tá? Inclusive, a expressão facial é tão importante que pode modificar o significado de um sinal. Nos dentes, igual você mostra para o dentista, tá? Dentista ou dentista, ok? Nutricionista. Mais uma vez, que segue uma lógica, que segue um padrão. O que é um nutricionista? Qual é o trabalho do nutricionista? O nutricionista é a pessoa, é um profissional que cuida da alimentação, né, em geral. Antigamente até tinha muito essa ideia de que o nutricionista era de emagrecimento, mas não é só isso, né? A alimentação no geral, não necessariamente somente emagrecimento. Alimentação, alimento, comida, comer, é esse sinal aqui, né? Muito simples, todo mundo conhece, todo mundo entende. Comer. Quando você faz esse sinal aqui, esse mesmo movimento, na mesma localização e tudo mais, porém você muda com a letra N, você vai fazer esse movimento aqui, ó, vira nutricionista. Porque o nutricionista é o N da alimentação. Estão entendendo, gente? Como funciona a lógica da Libras? É similar ao médico, ao pediatra, ao veterinário que eu falei anteriormente. Se vocês tiverem outros sinais que vocês queiram saber, coloquem aí nos comentários, tá? Se você quiser falar outra especialidade médica, né? E, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não sei o quê, não sei. Cara, de qualquer forma, independente de qual for a especialidade médica, independente, inclusive, se for, por exemplo, um pediatra ou veterinário, que é o sinal que eu mostrei para vocês, ainda assim você pode explicar. Então, o que eu quero dizer com isso? O pediatra, que eu ensinei assim, você poderia falar que é o médico de criança. Sinal de ginecologista. Você poderia fazer o médico da mulher, né? Se fosse o sinal de obstetra, o médico da gravidez, entende? Dá para você explicar. Você não precisa ficar preso ao sinal. Ok? Você não precisa ficar preso pensando assim. O grande X da questão, gente, é quando você entende, você consegue se comunicar mesmo quando você não sabe todos os sinais. Então, a gente tem estratégias para isso. Eu estou te apresentando uma delas. Você explicar. Ah, eu quero falar do dentista. Eu posso fazer assim, ó. O médico do dente. Vai ser aqui, ó. Mostra suas canjicas. Inclusive, a título de curiosidade, esse aqui é o sinal de dente. Esse aqui também é o sinal de canjica mesmo. Você acredita nisso? A comida, canjica. Porque, né? Se a gente for pensar de forma visual, realmente, uma canjica, né? Um grão de canjica é parecido mesmo com um dente. Mas vão mandando aí outras palavras, outros vocabulários que vocês querem saber, ok? Beijo!